Boa noite, querido, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Estamos aqui começando mais um culto, o culto das quartas-feiras. Não podemos estar lá na nossa igreja, mas nós estamos aqui, eu aqui na minha casa, você aí na sua, para receber uma porção essa noite da parte de Deus. Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não sabemos até quando isso vai acontecer, mas eu também não quero ficar falando desse assunto aqui sempre, É muito repetitivo estar falando de uma tragédia, é muito repetitivo estar falando de um problema que você está cansado de ouvir e receber notícias aí através da mídia. Amém, amados? Eu não quero, se possível, tocar o mínimo possível nesse assunto. Eu quero animar você, eu quero encorajar você a ter fé, a buscar em Deus, sabendo que nós vamos passar por essa situação e nós vamos sair firmes e fortes do outro lado, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero agradecer. Nessa semana eu estive em contato com muitos irmãos da igreja. A gente tem feito isso, irmão, mas é uma loucura, porque tem muitas pessoas que a gente entra em contato, mas não retorna, e a gente fica com aquela interrogação: como será que está? E eu quero ter essa interação. Vamos desenvolver alguns tipos de canais aí para a gente poder interagir, para a gente montar grupos, para a gente poder conversar, porque eu não sei até quando isso vai, mas o tempo que durar, nós estaremos nos pés do Senhor, buscando a sua palavra, trazendo aqui todas as quartas e domingo uma palavra de fé, de esperança e de sabedoria da parte de Deus para as nossas vidas. Eu tenho, com a minha família, obedecido rigorosamente essa quarentena. Nós temos evitado de todas as formas, nos expor, porque também quando a gente se expõe, a gente está expondo os outros também, a questão do assintomático e do sintomático, aquele que talvez está com o problema com o Covid e ele não percebe, sem querer ele acaba transmitindo para alguém que é sintomático, que acaba desenvolvendo essa doença. Então nós estamos rigorosamente obedecendo, os meus filhos, minha norinha, o Bernardo, que está para chegar aí em outubro, chega, se Deus quiser, a Rosana, nós temos evitado o máximo nos expor e sair, mesmo para preservar a nossa família e preservar a dos demais. Então você não vai receber a visita do pastor, mas eu tenho aí, eu e a Rosana, eu e a pastora, nós temos tido cuidado de falar com vocês quase que diariamente. Nossa igreja não é uma igreja miúda, não é uma igreja pequenininha, é uma igreja de centenas de pessoas. Quer dizer, talvez não dá para alcançar, o lastro é grande, talvez não dá para alcançar todo mundo, mas nós temos feito aí o possível, amém? Se eu não conseguir falar com você, se você não recebeu uma mensagem minha, manda uma mensagem para o pastor, ficarei muito feliz em receber uma mensagem sua, amém? Estamos aqui todas as quartas-feiras e domingo. Domingo é o culto da família, é um culto de celebração, amém? Às quartas-feiras nós trazemos aqui uma palavra de ensino, uma palavra de transformação, uma palavra de aprendizado, uma palavra de aconselhamento para as nossas vidas. E você também pode participar através das plataformas que estão disponíveis, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, amém, amados? Glória a Deus, dando seu like, mandando a sua mensagem. Fala: pastor, estamos aqui, estamos firmes, firme na rocha, esperando no Senhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe, te dê uma noite de quarta-feira maravilhosa. Daqui a pouquinho estarei trazendo uma palavra poderosa para as nossas vidas e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, amém? Glória a Deus. Quero mandar um abraço também para as nossas crianças, para as nossas crianças. Uma irmã, semana passada, mandou uma mensagem, falou assim: pastor, se a gente for na casa do senhor, o senhor sai lá na sacada, a gente só vai buzinar para o senhor ver as crianças. Oh meu Deus, que coração, será que aguenta? Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, os casais, Esse mês de junho nós vamos resolver a questão do encontro de casais, porque a gente não sabe como está a rede hoteleira, nós não sabemos como vai ficar os eventos, E você, meu querido e minha querida, que fez sua inscrição para o encontro de casais,
essa semana, esse mês agora, né, o mês de junho, a gente define como será, amém? Se vão prorrogar, se vão devolver, né, o que já foi pago e por aí vai ser resolvido no nome santo de Jesus Cristo, e nós temos certeza que vai dar tudo certo. Glória a Deus. Eu também quero nessa noite louvar a Deus pelos dízimos e ofertas, amém? Você que tem contribuído com a obra, está aparecendo aí os dados bancários. Deus abençoe muito a sua vida, amém? As pessoas têm entrado em contato comigo, mandado mensagem, mandado o print do comprovante de depósito, separando kits e o que é dízimo, o que é oferta. Isso é muito legal. O nosso financeiro agradece, porque ele depois me liga e fala: pastor, o que é dízimo e o que é o que é dízimo e o que é kits aqui, amém, amados? Isso é bacana, meu irmão. E eu tenho orado pelos nossos dizimistas e ofertantes. Eu tenho certeza, meu querido, que Deus vai te prosperar muito. Nós temos passado por momentos de luta, né? Diante de tudo isso, abalou todo mundo, abalou todo o sistema financeiro, a parte da economia, abalou todo mundo, e a igreja não ficou isenta desse abalo sísmico, né, que veio, né, na esteira dessa pandemia. Mas eu tenho certeza que nós vamos passar, amém, amados? Continue orando pela igreja, continue orando pelos pastores. Quero mandar um abraço aos nossos pastores, né? Aos nossos pastores que estão aí na retaguarda, aguardando, né, o momento de poder, né, de alguma forma, mas eu sei que nos bastidores já estão trabalhando, amém? Que Deus abençoe os nossos pastores, nosso corpo de obreiros, diáconos, diaconisa, presbítero. Deus abençoe vocês, amém? Nós não podemos estar aí numa comunhão gostosa, né, podendo se abraçar, mas nós estamos aí em oração, amém? Estamos aí buscando uma forma, uma outra plataforma de interação, onde a gente possa fazer uma conferência através de vídeos, né? E estamos estudando, né, o que tem o mercado está oferecendo para a gente poder conversar, por exemplo, em 15, 20 pessoas ao mesmo tempo, né? Dá para conversar pela plataforma Zoom, dá para conversar até 100, né? Mas nós estamos vendo se tem algum jeito aí da gente implementar isso no nosso ministério, para a gente poder conversar, alinhar algumas coisas aí com o nosso corpo de obreiro e com os irmãos também, amém, queridos? Então, Deus abençoe a sua vida, que Deus prospere, né, a sua casa, que Deus te dê, né, graça, saúde, sabedoria, força, para que quando isso tudo passar, nós possamos sair mais forte do que entramos. Estou sempre falando isso aqui, amém? E eu tenho isso no meu coração. Domingo passado nós tivemos aí uma mensagem poderosa, nós falamos sobre Joel, profeta Joel, e eu tenho certeza que falou o coração de muita gente. E hoje eu vou falar lá na carta, né, aos Hebreus. Se você está com a sua Bíblia na mão aí, né, eu convido você a abrir na carta. Quem escreveu Hebreus, pastor? Eu sinceramente eu não sei, né? Uns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo, mas nós não sabemos. O livro de Hebreus, a carta de Hebreus, é autor desconhecido, amém? Mas uma coisa nós sabemos: foi inspirado por Deus, porque está na Bíblia, e o teor dessa carta é tremendo. Ela nos ensina muito, ela nos ensina demais, amém, amados? Por isso eu quero que você aí abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, amém? Aproveitando esse momento aí, eu quero mandar um abraço aí, né? Também quero mandar um abraço aí a você que está participando deste culto pela primeira vez, você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Depois manda uma mensagem aí, né, que nós estaremos escrevendo seu nome, você estará fazendo oração, entregando sua vida a Cristo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quero mandar um abraço também a você que não é da IBP, você não é membro da IBP, mas é um simpatizante, você gosta da IBP pela mensagem que é trazida, pelo louvor, pela estrutura. Muito obrigado, meu irmão. Quero mandar um abraço aos pastores das demais igrejas que estão no mesmo barco, estão passando lutas aí, né? Mas nós vamos vencer, querido. Deus nos deu um rebanho e nós vamos vencer no nome de Jesus, amém? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, está escrito: lembrai-vos, porém,
dos dias anteriores. Presta atenção nisso aqui, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Olha que tremendo. Vai fazendo uma ponte dessa palavra com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Olha que interessante. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência que possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Está falando aqui já da nossa morada eterna. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande, a vossa confiança, não abandone ela tem grande galardão. Galardão é um prêmio, amém, amados? Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Olha que interessante. Tende necessidade de perseveranças para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. E qual é a promessa? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, bate no peito e fala assim: nós, porém, não ouvi. Bate aí no peito. Nós, porém, aleluia, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E o que é a fé? A fé, aí já é capítulo 11, tá bom, gente? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você não vê, mas ela existe. Você não vê, mas ela funciona. Você não vê, mas ela é real. Amém? Essa é a fé. Você tem fé, querido? Você tem fé? A sua fé está embasada em quê? A sua fé está alicerçada em quê? Amém? Então vamos trabalhar um pouquinho esse texto. Capítulo 10, verso 32, ele nos convida a lembrar das lutas que já nós passamos. Olhe para trás. Muitas vezes a gente está passando por algum tipo de situação e a gente não percebe. Daqui a pouco a gente passa, a gente vence e a gente olha para trás e a gente diz: meu Deus, como eu passei por isso? Como eu consegui? Meu irmão, é Deus. Amém, amados? Eu realmente já passei por situações que no momento, no fogo cruzado, no calor da batalha, a gente não percebia, mas depois que passou, eu olhei para trás e falei: meu Deus, como eu consegui? É Deus. Amém, amados? Então, lembre-se das lutas que você já venceu. Isso é importante. O verso 34, ele pede para lembrar de outra coisa, que o nosso prêmio não é aqui. O nosso prêmio é aqui. A nossa morada não é aqui. Muitas vezes a gente trabalha muito pensando aqui, mas a nossa morada eterna, amém, amados? É no céu, e lá é para sempre. Aqui é um pedaço, nós estamos passando um pedaço, nós estamos passando um momento, nós estamos passando um instante. Lá, eternidade. Nós temos que buscar lá, é lá que nós vamos viver, né? A eternidade, é lá que nós vamos viver para sempre. O verso 35 e o 36 é um conselho para que a gente não venha perder a fé, para que a gente não venha esmorecer, para que a gente não venha, né, abandonar, né, a nossa confiança em Deus. Porque muitos, e eu tenho conversado com pessoas, e as pessoas parecem que estão tristes. E a tristeza é um fertilizante, é algo que sustenta o desânimo.
né? Vamos fazer uma analogia. A tristeza, ela sustenta o desânimo, e o desânimo enfraquece, né? Enfraquece a fé. Então, meu irmão, procure se animar, procure não ficar triste, porque isso só contribui para a diminuição da sua confiança em Deus e da sua fé. Quanto mais você se anima em Deus, quanto mais você se alegra em Deus, mais fé você tem, mesmo no meio da luta, mesmo no meio das situações. Mesaque, Sadraque e Abednego foram chamados na presença do rei, e o rei falou assim: olha, eu percebi que todo mundo se curvou diante da estátua que eu mandei fazer, e vocês não. Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, amém? Quando tocar a trombeta, aí um dos meninos na hora falou: ô rei, pode parar, você vai perder seu tempo tocar essa trombeta de novo, porque a gente não vai se encurvar. Se a gente tiver que morrer, nós vamos morrer, mas se nós tivermos que viver, nós vamos viver, porque essa é a vontade de Deus. E eles fizeram isso sorrindo, querido, felizes, porque eles tinham alegria, eles tinham fé, eles tinham confiança em Deus. Nós estamos passando por uma situação, e o nosso coração, ele tem que ter confiança em Deus. Então, tristeza, né? Desânimo abala a nossa fé, entristece o nosso coração, abala os conteúdos da nossa fé. Amém, amado? Nós temos uma promessa, verso 37 diz que tem uma promessa, porque aquele que há de vir virá, não tardará. Aqui está falando que Jesus vai vir, e se a Bíblia está dizendo que Jesus vai vir, meu irmão, você pode jogar a tua vida em cima dessa palavra, porque Ele virá, e não tardará. Olha que interessante, e não tardará. E eu disse esses dias numa das ministrações: e se Jesus estiver voltando por esse tempo, né? Será que ele vai encontrar fé na terra? Ele já disse isso há 2000 anos atrás, quando ele perguntou: quando o Filho do Homem vier, por acaso encontrará fé na terra? Meu irmão, a minha fé ele vai encontrar, porque eu prossigo buscando, né? Olhando para o alvo, que é o meu Senhor, crendo. E a minha função, meu trabalho como pastor é te animar, te encorajar a não desistir, porque quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé em mim, ele vai encontrar fé em você, porque é promessa: aquele que há de vir, virá e não tardará. Amém, amado? Aí nós entramos no verso 38. O verso 38 tem uma frase muito conhecida, porque aí Deus dizendo: porque o justo viverá pela fé. Meu Pai. O justo não viverá pelo dinheiro? Não. O justo não viverá pela economia? Não. O justo não viverá pela saúde? Não. O justo não viverá pela igreja? Não. O justo viverá pela fé em Deus. Olha que interessante. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, porque há de convir comigo, aquele que não confia em Deus, na verdade ele desconfia de Deus. Amém? E Deus, ele tem essa percepção: o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, aonde? Na fé, a minha alma, Deus está dizendo isso na palavra dele, a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Então, meu querido, não adianta você cochear por dois caminhos, não adianta você estar com o pé nas duas canoas, não adianta você achar, né? Você pensar que Deus, ele não se incomoda, né? Com a sua indiferença, com a sua falta de fé, com o seu relaxamento espiritual. Ele diz: o justo viverá pela fé, ou seja, ele vai ser provado em todas as áreas da vida dele. Amém? Aonde ele vai demonstrar o que ele sente por mim, a fé que ele tem no Pai. Amém? Ele viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas, olha que diz o verso 39, nós não somos dos que retrocedem. Eu, você, nós não vamos retroceder. Amém, amados? Nós não somos dos que retrocedem. Amém? Versículo 39 diz: porém nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé. Somos da fé. Amém, amados? Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma. Olha que interessante.
para a conservação da nossa alma, nós não retrocedemos. Para a conservação e salvação da nossa alma, nós temos fé. Para a conservação da nossa alma e salvação da nossa alma, nós percebemos que nós temos que buscar mais a Deus. Amém, amados? Olha que interessante, não sei se você já percebeu o que diz esse texto na última linha do capítulo 10. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos, entretanto, da fé. A fé é o produto, meu irmão, que conserva a nossa alma. Olha que interessante. Amém? Como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua confiança no eterno? Presta atenção, viu, querido? Isso é importante nos dias de hoje. Amém? Pula para o capítulo 11 e a palavra do Senhor diz: o que é a fé? Porque as pessoas, pastor, eu não sei se eu tenho fé. Eu não sei, né? Muitos dizem, pastor, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo, eu não sei se o Espírito Santo já não me abandonou. Então vem cada pergunta, e eu sempre digo, querido, se ele não estivesse mais em você, você não estaria fazendo essa pergunta para mim. Se você está fazendo essa pergunta para mim, é porque você tem o temor do Espírito Santo dentro de você. Amém? E muitas pessoas chegam para mim e falam, pastor, o que é fé? E a fé, meu querido, é a certeza. Do que, pastor? Do invisível. Você consegue ver Deus? Não, você não consegue ver Deus, mas você sabe que Ele existe. Você consegue ver o vento? Você não consegue ver o vento, mas você sabe que Ele existe. Você consegue ver o ar? Não, você não consegue ver o ar, mas você sabe que Ele existe. Você consegue ver Deus? Você não consegue ver Deus porque Ele é Espírito, mas você sabe que Ele existe. É a mesma linha. Amém? Jesus, ele diz para Nicodemos, o vento, né? Ele sopra para onde quer, ou seja, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas você sabe que é o vento. Assim é Deus, assim são aqueles que são guiados por Deus. Amém, querido? Então eu convido você, meu irmão, a acreditar, a ter fé, porque a fé é a certeza, né? A palavra do Senhor já diz no capítulo 11 que é a certeza de coisas que se esperam. O que você espera? Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Isso é fé. Das coisas que se esperam, né? E a convicção de fatos que a gente não vê. Ou seja, é ter certezas. Eu sempre uso esse termo. Você tem que ter certezas no seu coração que as coisas, elas funcionam, elas caminham de acordo com a nossa fé. Amém? A fé, ela é invisível, mas ela existe. A fé é um produto invisível, mas que move o coração de Deus. Amém, queridos? Então eu queria hoje que você meditasse nessa palavra. Como estou vivendo? Lembre-se das lutas, recapitulando um pouquinho que a gente já falou, lembre das lutas que você já venceu. Amém? Você venceu, você está aí, você já venceu. Lembre-se, amém, amado, que existe um prêmio, e esse prêmio não é aqui, o galardão é na glória. Aqui é um tempo, lá é eternidade. Amém? Lembre-se também que existe um conselho ali no capítulo 35, no verso 35 e 36, que é para a gente não perder a fé. E o 37 fala aqui da promessa da vida do Senhor Jesus, aquele que há de vir virá, Jesus vai voltar. E o verso 38 diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. É Deus falando. Então nós temos que vigiar. E o verso 39 diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daquele que conserva a nossa alma através da fé. E o capítulo 11 diz: quem é a fé? A fé é um produto invisível, mas que faz maravilhas na nossa vida. Amém, amados? Eu convido você agora a orar comigo, com fé, esperando que Deus mova, né, toda essa situação. Como eu disse, eu prometi e hoje eu cumpri. Não toquei no assunto, não falei do problema, mas nós temos que orar, porque nós estamos passando por uma situação. Capítulo 10, verso 32 disse: olha, lembre-se das lutas que você já venceu. E eu quero daqui a um ano estar pregando essa mensagem novamente e lembrar você das lutas que nós vencemos ali em meados de 2020. Amém, amados? Nós vamos orar com fé, crendo que o Senhor
está no controle de tudo, crendo que o Senhor, Ele vai nos abençoar, crendo que o Senhor, a hora que Ele disser chega, tudo isso cessa, né? Mas por enquanto nós temos que, única e exclusivamente, ter fé no Senhor, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai amado, nessa noite de quarta-feira. Amém? Crendo que o Senhor está no controle de tudo. Eu oro, Pai amado, que o Senhor visite essa pessoa que está recebendo essa mensagem, aí do outro lado, talvez pensativo, triste, angustiado, sem perspectiva, né? Talvez desempregado, talvez enfermo, talvez preocupado com algum parente. Oh, meu Pai, coloca paz no coração dela, coloca paz no coração dele, Senhor Deus querido. Senhor Deus querido, desenvolva. O teu filho Jesus um dia disse: aquele que não tem fé, peça o Pai, para que aumente essa fé, aumente a fé desse irmão, Pai amado. Toca, que o Espírito Santo possa, né, trabalhar nos conteúdos dessa pessoa, Senhor Deus querido, para que ela comece a ver a fé como algo que existe realmente, apesar de não ser palpável, mas ela transforma as coisas que a gente pode tocar depois. Meu Senhor e meu Deus, toca na vida, Senhor Deus querido, de cada pessoa, Pai amado, que está vivendo, que está passando por essa situação. Eu creio na tua ação, eu creio no teu poder, e eu creio, Senhor Deus querido, que o Senhor pode mover céus e terra. Chegou o momento de exercitarmos, Pai amado, aquilo que o Senhor ministrou nessa noite, Pai amado. Nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós avançamos pela fé para a conservação da nossa alma. Amém. Amém? Queridos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, né? Os cultos de quarta-feira são cultos rápidos, porém a palavra ela não é de menor importância e menor valor. Eu tenho certeza que os cultos de quarta-feira têm feito a diferença em muita gente. Continue participando, tá? Continue conosco, mandando seu like, mandando a sua mensagem. Pode ligar para o pastor a hora que você quiser. Todo mundo na igreja tem o meu telefone. Eu não escondi, não omiti de ninguém, porque eu quero ter contato com você. Amém? Em breve a gente estará desenvolvendo, estamos buscando aí algumas plataformas para a gente interagir num grupo, né? E a gente poder fazer algum tipo de trabalho, conversar, desenvolver algumas coisas, procurar saber como estão as coisas de forma online. Amém? Até lá, vamos aguardar em Deus. Se cuida em nome de Jesus. Eu disse nos primeiros cultos online que quando isso tudo terminasse, eu queria estar na porta da igreja para receber você, e eu queria contar todo o nosso rebanho e que não faltasse nenhum, meu irmão. Em nome de Jesus. E não vai faltar. Eu tenho fé que não há de faltar. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Amém? E espalhe a palavra de Deus. Um abraço e até mais. Até domingo, 10 horas da manhã, estaremos trazendo uma palavra poderosa, hein? Em nome do Senhor Jesus, participe, dê o seu like lá, a mensagem, e por aí vai, participe, interaja conosco. Nós precisamos saber que você está vivo. Amém? Que Deus abençoe. Fica com Deus e até domingo às 10 horas da manhã. Um abraço.